Theo diz que Lisa o entende e o respeita. Raul comenta que Diná precisava saber disso. Theo afirma que Lisa não tem nada a ver com sua separação. Andresa diz que vai torcer para ele ser feliz com Lisa. Theo diz que ela tem que ajudar Diná, citando o escândalo causado por ela. Theo afirma que Diná deu a entender que ele não veria mais Paty. Raul diz que Diná precisa poupar Maroca. Andresa pergunta sobre a separação. Theo diz que não é prisioneiro de Diná. Alexandre aparece atrás dele em forma de espírito novamente. Alexandre toca na cabeça de Theo, fazendo-o ficar estranho. Theo diz que suas unhas estão limpas e que não suporta sujeira. Theo cita que ninguém gosta dele e insulta Andresa. Raul comenta que em sua casa ele não falará assim. Theo cai no chão. Raul ajuda Theo. Enquanto isso, Alexandre, em forma de espírito, ri da situação e observa. Ele cita que Theo ofendeu todo mundo na casa e pergunta o que eles fizeram. Porém, Theo se nega, dando a entender que não se lembra do ocorrido. Maroca pergunta quem disse para Estela que ela estava doente. Estela responde que foi sua mãe e que Alberto passou na casa dela. Maroca revela que agora está melhor. Alberto alega que ela veio até a casa para falar com o Diná. Maroca cita que a irmã de Estela está louca e diz que ela descobriu sobre a namorada de Theo, além de tê-la agredido. Estela diz que não sabia que Theo gostava de outra pessoa. Maroca comenta que Theo tem o direito de ser feliz de novo. Ela diz estar do lado dele, pois por ser justa está do lado da razão. Diná comenta com Estela que sua mãe ficou nervosa ao ver a situação na casa e culpa Lisa por ela ser o assunto da confusão entre ambos. Estela diz que não pode impedir que Theo seja feliz com Lisa. Diná comenta que Lisa estragou a vida de Alexandre e por isso agora quer estragar a dela. Diná fala que vai sumir com Paty, sendo assim, Theo nunca mais verá a filha. Estela questiona. Maria atende o telefone e alega que é para Diná, tratando-se de Otávio Jordão. Estela cita que não pensou que Diná fosse atender. Alberto alega que as coisas estão melhorando. Estela pergunta se ele está contente. Ele revela que sim, dando a entender que tem carinho pelos dois. Otávio no telefone pergunta se Diná está mais calma, mas ela diz que não. Ele pergunta se a incomodaria se ele fosse até sua casa. Diná diz não querer incomodá-lo. Otávio cita que já está indo. Diná diz que Otávio está indo até a casa deles agora. Estela pergunta sobre o assunto. Diná diz que ele insistiu. Alberto pergunta qual o problema, mas Estela acaba se despedindo de Diná. Alberto oferece uma carona para ela e também se despede. Estela vai até a casa de Raul, alegando que precisa falar com ele. Andresa diz que Theo a chamou de perua. Ele pede desculpas. Raul ressalta que Theo está precisando de tratamento, mas ele se recusa a acreditar. Andresa diz que gostaria de ter tido um gravador para registrar a situação. Estela pergunta se Theo está se sentindo mal. Ele diz não saber. Diná deixa chá na cama de Maroca e pede desculpas, mas Maroca responde que ela tem que se desculpar com Theo. A mesma pede de forma indireta para que Diná não esconda parte dele. Maria avisa que é uma visita para Diná. Ela recebe Otávio em sua casa. Ela cita que sua mãe não está nada bem por culpa dela. Otávio diz que não é verdade que Diná deva se culpar. Otávio cita que ela está precisando de um amigo e pergunta se ela o aceita como tal. Diná comenta sobre o ódio que sentia dele, mas Otávio responde que ela não é capaz de sentir esse sentimento por ninguém e dá a entender que era apenas ressentimento pelo que houve com Alexandre, alegando que ódio não cabe dentro de Diná. Ela fala que odeia a moça que roubou o Theo dela, porém Otávio diz que ninguém tirou ele dela. Otávio pergunta o que sobra de um casamento quando o amor acaba, dizendo que sobra apenas a certidão e afirma que uma união precisa de amor. Theo visita Lisa, alegando que veio falar com o pai dela. Ela pergunta se a mulher dele aceitou a separação. Theo diz que é este o motivo pelo qual deseja conversar com Agenor, ou seja, deve uma explicação. Lisa pede para Theo se acomodar. Theo cita que Diná contou todo o ocorrido. Lisa diz saber se defender. Theo abraça Lisa e a beija. Ela responde e comenta que Josefa estava no salão. Theo questiona e pergunta se ela irá esperá-lo. Lisa diz que não vai desistir dele. Sendo assim, ambos ficarão juntos de qualquer jeito. Theo diz que não para de pensar em Lisa. Agenor chega. Theo diz querer conversar com ele sobre a situação ocorrida com Lisa. Agenor fala que foi por culpa dele que sua filha se machucou. Lisa responde que também se defendeu. Theo diz que isso não vai mais acontecer e que já conversou com sua esposa. Porém, Diná não quer conceder a separação. Sendo assim, ele vai entrar com uma ação judicial para poder casar com Lisa. Agenor cita sobre Lisa namorar um homem casado.
Theo fica estranho, diz que isso não vai dar certo e comenta sobre circo. Lisa pergunta se ele está bem. Theo responde que sim, alegando que Agenor falou em circo, mas Agenor responde que, na verdade, foi Theo quem falou. Lisa pede para ambos deixarem a situação de lado. Diná serve bebida para Otávio. Ele pergunta se ela gosta de música e ela revela gostar de música romântica. Otávio diz também gostar do mesmo estilo. Paty aparece e diz que não sabe o que Maroca fez. Patrícia cumprimenta Otávio. Ele diz que ambos já se conheciam do clube, mas ela dá a entender que não se lembra. Otávio diz ter 2 filhos, Tato e Dudu. Diná observa Otávio conversando com sua filha, com um olhar bem sentimental. Maria dá a entender que Maroca não tomou o chá, mas ela diz querer ver o jeito de Otávio. Maroca fala que Alberto permitiu que ela se levantasse. Ela pede para Maria ajeitar seu cabelo, mas decide se pentear sozinha. Diná dá a entender que Paty é a única coisa que ela tem. Otávio pede para ela não falar assim, pois tem uma família grande e bonita. Maroca aparece e cumprimenta Otávio. Maria diz que há um telefone para Diná, que sai para atender. Maroca diz estar boba por nunca ter imaginado que Diná receberia Otávio. Ele diz que teve sorte. Ela pergunta o motivo dele ter vindo. Otávio revela que pensou que poderia ajudar Diná em alguma coisa. Maroca comenta que, caso Otávio esteja gostando dela, ficaria muito contente. Maroca cita que a vida entre Theo e Diná não era boa. Ela apoia e diz que Otávio tem sua inteira aprovação. Diná se aproxima, mas Maroca muda de assunto e diz que estava falando do vento. Otávio convida Diná para jantar. Maroca a impulsiona a aceitar. Alberto vai até o escritório e pergunta a Mauro se Theo já havia chegado, mas ele responde que não. Alberto cita sobre Mauro e Theo estarem namorando a mesma moça e pergunta se ele não ficou chateado. Mas Mauro diz que o caso dele era apenas um passatempo, então precisou sair fora, já que o de Theo era mais sério. Alberto pergunta como Theo está. Mauro diz ser engraçado ele perguntar isso e revela que Theo anda um pouco desligado, esquecendo até reuniões marcadas. Theo chega e cumprimenta o doutor. Alberto diz que veio fazer o convite para jantar em sua casa, mas Mauro alega que Alberto iria falar sobre espíritos. Ele responde que nunca toca nesse assunto, apenas responde quando perguntam. Theo procurou o projeto do shopping, alegando que, a cada dia que passa, sua cabeça está pior, tentando lembrar das coisas. Tato dá a entender que vai embora. Dudu diz que irá com ele, pois não ficaria ali. Tato diz que Dudu é dependente de Otávio, mas o irmão alega que, sem ele, não fica. Ambos se acomodam na escada. Tato tenta explicar, alegando que não pode levá-lo com ele. Dudu diz que depois arruma um emprego, mas Tato se nega a aceitar. Dudu tenta convencer o irmão a não abandoná-lo. Tato diz que não pode levá-lo. Okida e Glória comentam sobre o assunto e observam. Dudu e Tato brigam. Glória alega que ninguém vai a lugar nenhum. Tato revela que, se algum deles comentar algo, não irá falar com mais ninguém. Glória diz que não contará nada a Otávio, mas pede para Tato conversar antes com o Dr. Alberto. Ele responde que já está tudo decidido. Dudu repete a fala do irmão. Tato diz que eles não precisam de conselhos. Ele grita e alega que seu irmão não irá com ele. Dudu diz que vai arrumar as malas. Glória fica preocupada. Theo pergunta sobre Estela e Alberto. Ele responde que, com a volta de Ismael, a situação se complicou de vez. Diz que cansou de insistir e tentar provar seu amor por Estela. Theo alega que Estela é uma mulher diferente. Alberto comenta que Estela sabe onde encontrá-lo. Theo diz que já não basta jogar os sujeitos na Arena dos Leões, sendo assim precisa encontrar uma tortura maior. Alberto questiona. Theo pergunta o que houve, mas Alberto fala que ele disse algumas frases estranhas e repete o que Theo falou. Ele diz que não é a primeira vez que isso acontece, mas sim a terceira. Theo diz que outro dia falou absurdos na casa de Lisa, Raul e agora mais essa frase. Alberto recebe Raul. Theo diz que não anda bem. Theo comenta sobre o projeto que estava procurando, alegando que o achou no lixo do seu apartamento e que ele mesmo acabou com o próprio projeto. Raul pergunta se ele não se lembra disso e pede para Theo procurar um neurologista na tentativa de descobrir a causa desses delírios. Otávio pede para Okida lavar o carro. Ele questiona se Otávio vai sair hoje. Otávio pergunta se os meninos estão em casa, mas Okida revela que Tato saiu chateado e que provavelmente era com Otávio, mas ele responde dizendo que é melhor assim. Tato vai até a casa de Alberto e pede para falar com ele. Tato alega que está decidido, mas Alberto pede para ele não fazer isso. Tato diz que vai sair de casa. O doutor afirma que isso é ideia do amigo dele.
Alberto garante que Tato não pode fazer isso. Tato comenta que Otávio está apaixonado por Diná. Alberto pede para ele não tomar nenhuma decisão naquele momento e diz que irá falar com o pai dele. Estela pede para Bia atender a porta. Ela vê que se trata de Ismael. O pai da garota pergunta como foram as férias. Estela diz que Bia irá passar com ela. Ismael dá a entender que vai dividir os dias com ela. Estela cita que o advogado já deu entrada nos papéis de divórcio, mas ele alega querer continuar casado com Estela, também por ser um desejo de Maroca. Ismael diz que o sonho dele é apresentá-la a seus amigos. Ele afirma que não haverá mais divórcio, mas Estela dá a entender que vai haver. Bia diz que está pronta. Estela pergunta se ela não irá se maquiar, alegando que com Ismael ela pode, mas quando sair com ela não poderá. Maroca pergunta que horas Otávio ficou de vir. Diná diz que ele não revelou. Maroca comenta que Diná está toda desarrumada. Diná demonstra não ter ânimo para sair com Otávio. Maroca comenta que a essa hora Theo deve estar se divertindo com uma companhia maravilhosa. Diná acaba se despertando. Tato pede para Alberto prestar atenção no que ele disse. Otávio diz que vai sair. Dudu pergunta para onde, mas ele responde que não interessa. Tato afirma que Otávio vai se encontrar com aquela mulher. Ele responde a Tato dizendo que Diná tem nome. Alberto comenta que nunca houve segredo entre Otávio e seus filhos. Tato diz que vai dar uma saída. Dudu sobe para o quarto. Otávio comenta que os seus filhos estão mal educados, alegando que percebeu a tempo. Alberto chama Otávio de mentiroso e fala que ele está afastando os filhos dessa forma. Alberto comenta que ambos precisam conversar e pergunta o motivo da mudança de Otávio. O médico cita que essa solução que ele achou está totalmente errada. Alberto diz que, se eles sentirem raiva e ficarem decepcionados com ele, mas Alberto o interrompe e diz que entendeu. Ele afirma que Otávio está afastando os filhos. Alberto diz que vai contar toda a verdade para Tato e Dudu, mas Otávio o segura, dando a entender que, se ele contar, a amizade entre ambos termina ali mesmo. Alberto alega que, antes de perder a amizade de Otávio, irá falar tudo o que pensa. Alberto cita que o sofrimento que ele está proporcionando aos filhos é desumano. Porém, Otávio responde que quer apenas que eles se acostumem com sua ausência. Alberto questiona e diz ser a coisa mais louca que já ouviu em sua vida, pedindo para Otávio raciocinar, citando que saudade dói, mas uma decepção como essa destrói uma pessoa, e comenta que os filhos dele estão sofrendo. Otávio alega novamente não querer que os filhos sofram com sua ausência. Alberto comenta sobre ficar uma saudade boa, mas Otávio fala que é muito duro a perda de uma pessoa que se ama. Alberto diz que Otávio não pode destruir as boas lembranças que os filhos têm. Ele também ressalta que Otávio pode expulsá-lo da casa ou não falar mais com ele. Porém, enquanto puder, não permitirá que isso aconteça. Otávio alega que Dudu e Tato têm raiva dele, mas Alberto nega e diz que Jordão pode recuperar o afeto dos filhos. Otávio diz que já é tarde, pois foi longe demais. Maroca encontra Diná se arrumando e diz que pensou que ela estivesse deitada. Diná comenta que avisou que iria sair. Ela diz que seria melhor sua filha ficar na cama. Diná responde que está se sentindo muito bem e diz que vai passar no salão para pegar sua bolsa. Maroca diz que amanhã é domingo, portanto estará fechado, e afirma que ela não vai. Então pede para Maria pegar o objeto. Maroca comenta que vai deixar Diná sozinha, pois se for para estragar a noite de Otávio, é melhor que ela fique em casa. Diná comenta sobre onde está Theo. Maroca fala que ele pode estar jantando em algum restaurante com alguma companhia. Maroca pergunta se aquela moça gostava de discoteca. Diná diz que sua mãe gosta de lhe torturar. Diná alega que não vai mais para lugar nenhum. Maroca pede para ela ficar mofando em casa e chorar na cama. Diná alega que irá se arrumar porque Otávio vai chegar. Alberto pergunta sobre a namorada de Dudu, que ele havia mencionado uma vez, e pergunta se ela virá à casa dele amanhã. Dudu dá a entender que sim. Alberto comenta que sabe que ela mora próximo, mas Dudu não dá atenção. O doutor insiste em conversar com Dudu e muda o assunto para a campanha ecológica de Dudu. Alberto cita que Otávio está passando por um momento sério e pede para ele não ficar triste com o pai. Dudu revela que não está triste, mas sim com raiva, e diz que o problema do pai é Diná. Alberto diz que Diná é apenas um dos problemas, mas não é o mais importante.
Dudu chora. Alberto alega que tudo será como antes em breve. Glória pergunta o que aconteceu com o Dudu. Ele revela que é apenas o machucado que está doendo. Glória diz que vai buscar uma pomada. Maroca fala a Otávio que Diná não irá demorar e pergunta se vão jantar fora. Otávio revela que irão ao teatro e depois ao restaurante. Maroca cita que Diná adora dançar. Otávio agradece pela informação. A mãe de Diná pede para ele ver se consegue fazer com que Diná permita que Theo veja Paty, alegando que ele pode dar um conselho. Otávio comenta que não tem influência sobre a filha de Maroca, ainda mais agora que ela está aceitando a amizade. Maroca comenta que Diná jurou que não deixaria mais Theo ver a filha. Otávio cita que Diná é impulsiva e fala o que vem à mente quando está com raiva. Paty cumprimenta Otávio e Maroca. Em seguida, ele entrega um presente para Paty. Ela mostra o que ganhou para a mãe. Diná pede 1 minuto para Otávio, pois irá colocar Paty para dormir. Na sequência, Paty se despede de Otávio e Maroca. A mãe de Diná pergunta para Otávio se ele está gostando de sua filha. Ele ressalta que Diná é maravilhosa. Maroca repete a pergunta, mas Otávio diz que vai tirar o carro, pois já estão atrasados. Maroca cita que Otávio foi buscar o carro. Diná pede que, caso Theo telefone perguntando por Patrícia, Maroca diga que Diná está em casa. Sendo assim, não pode contar que ela saiu. Sininha pede ajuda a Fátima para tirar a mesa, mas ela responde que é pensionista. Fátima diz que Tibério prefere palavras cruzadas. Sininha cita que é bem mais divertido jogar outros jogos. Fátima ajuda Sininha. Bárbara diz estar machucada de tanto andar à procura de um emprego. Fátima comenta sobre a locadora precisar de uma moça. Sininha cita que Carmen agora é motorista. Bárbara alega que vai passar segunda-feira na locadora. Fátima pede para Bárbara ir com uma roupa discreta. Tibério comenta sobre a calça dela estar rasgada, mas Fátima diz que é moda. Sininha comenta que está participando de um concurso. Fátima pergunta para Tibério como faz. Ele revela e cita os prêmios. Fátima alega querer ganhar um carro. A vovó diz que também. Sininha cita que se ganhasse um carro, como não sabe dirigir, daria de presente para uma certa pessoa. Raul briga com Andresa, alegando ser um desrespeito dentro da sua própria casa, pois era uma comissão do trabalho dele. Raul, longe de Guiomar, acaba sendo mais ignorante com Andresa. Ela pede para ele não falar assim com a mãe dela. Francisca diz que Andresa errou, pois Raul é o marido dela. Andresa diz que isso não é motivo para Raul agir daquela maneira e comenta que não iria ofendê-lo. Raul ressalta que ela o conhece muito bem, portanto ele não suporta provocações. Andresa pergunta se Raul quer comer. Andresa, com uma expressão convencida, concorda. Carmen comenta sobre sua rotina para Lisa, que pergunta se Carmen já pensou nas duas morarem juntas. Assim, dividiriam as contas e os serviços. Carmen cita que sairia mais barato morar com ela. Lisa entra, e antes que Carmen entre também, Mauro diz que vai entrar com ela. Mauro entra e entrega os retratos de Lisa. Diz que não está chateado, pois é amigo de Theo e que ele já havia contado sobre o assunto. Carmen comenta que Theo não sabe o cafajeste que Mauro é. Mauro pede um café, mas Lisa diz preferir que ele fosse embora, porém ele insiste. Mauro pergunta se Carmen está morando com Lisa e ela dá a entender que sim. Ele cita que gostaria de ajudá-la, mas Carmen se nega. Ele comenta que ela está mais bonita e Carmen diz que ele está mais canalha agora. Lisa chega e pede para Mauro tomar o café na intenção de que ele não apareça mais em sua casa. Maroca fala com Josefa ao telefone, alegando que Diná saiu para jantar fora. Bia, saindo com seu pai Ismael, acaba encontrando sua tia Diná. Bia apresenta para Otávio como sua sobrinha. Ismael pergunta se eles aceitam jantar com eles, mas Diná se nega. Ismael diz que Diná sempre foi grossa. Bia ressalta que todos ainda acham que ele agrediu Diná, mas ele nega. Bia o abraça e diz saber que esse acontecimento não é verdade. Diná fala com Otávio que ela e Theo, aos sábados, costumavam ir ao teatro e ao cinema, e pergunta o que Otávio faz aos finais de semana. Ele cita que costuma ficar em casa. Diná questiona
questiona se ele fica sozinho. Ele dá a entender que às vezes seus filhos saem, mas Alberto vai à casa dele conversar. Otávio cita que pensou em levar Diná para um restaurante com pista de dança, porém teve receio de ser inconveniente. Diná diz que ele é um homem de muita classe. Otávio comenta que da próxima vez que saírem será para dançar. Ele diz que Diná é encantadora. Diná diz estar muito feliz de ter Otávio como amigo. Ambos bebem. Josefa leva a bolsa de Diná até a casa de Maroca. Em seguida, a mãe de Theo diz ter sido um horror o acontecimento no salão. Maroca pergunta se Diná bateu muito na namorada de Theo. Josefa cita que sim, mas Lisa também havia se defendido. Josefa fala que deu um tapa em Diná para tentar fazê-la se acalmar. Maroca pergunta onde Theo está morando agora. Josefa alega que foi um pedido dele para não contar o endereço a ninguém. Josefa ressalta que está achando Theo estranho, pois está se comportando com uma forma um pouco esquisita. Maroca comenta que separações doem, portanto Theo e Diná estão sofrendo muito. Josefa diz que Diná tem um consolo da filha, mas ele não. Ela comenta que Theo já tem outra. Theo, dormindo, sonha com Diná. No restaurante, Otávio pergunta se Diná acha justo afastar Pati do pai, e ela responde dando a entender que sim. Ele pergunta se o sofrimento dela irá diminuir por conta disso, alegando que tanto a filha quanto a mãe dela irão sofrer. Diná comenta que Theo a magoou demais e por isso precisa pagar por isso. Otávio diz que Maroca não pode sofrer emoções. Diná responde que essa decisão pertence a ela. Otávio comenta que Diná é um ser humano raro e maravilhoso, mas ela diz que ele está enganado, pois é insegura e ciumenta. Otávio ressalta que ela é uma ótima mãe e uma irmã dedicada. Otávio pega a mão de Diná. Bia chega em casa com seu pai, Ismael. Estela dá a entender que já está tarde. Bia se despede de seu pai. Estela comenta que está entendendo perfeitamente o que ele faz para tentar tirar Bia dela, mas diz que não vai entrar no jogo. Ismael elogia Estela, mas ela diz não querer Bia perto de pessoas como Regina. Estela afirma conhecer muito bem Regina, mas Ismael diz que ela fica uma graça quando está nervosa. Bia mostra o sapato que seu pai lhe deu, mas Estela aparenta não ter interesse e sai. Ismael dá a entender que sofreu por causa de Estela. Bia pergunta se ele ainda gosta de sua mãe, e ele responde que tentou esquecê-la, mas não conseguiu. Raul pede para Andresa ir com ele, mas ela comenta que aposta que ele escolheu um lugar bem barato. Raul diz que Andresa não frequenta lugares caros para que ele possa economizar. Andresa estranha e cita que ele acha isso uma maravilha. Raul questiona e diz que já basta de Guiomar. Ele pergunta o que está acontecendo e Andresa responde que se ele fosse um bom marido já saberia. Raul sai estressado. Diná liga para Mauro, questionando se ele já descobriu o endereço de Theo. Ele informa algum endereço, mas Diná alega que não irá traí-lo. Theo observa alguns retratos em seu apartamento. Estela pergunta quem deu o endereço a Diná e ela revela que foi Mauro. Estela também pergunta o que Diná vai fazer no apartamento de Theo e ela cita que Theo tem todo o direito de ver Pati. Sendo assim, é isso que ela irá falar com ele. Estela entrega o telefone e pede para ela falar por lá, mas Diná dá a entender que precisa falar pessoalmente. Theo bebe e ao ouvir a campainha vai atender. Ao abrir a porta, vê que se trata de Diná.